Graças a Deus, hoje estamos novamente a dar continuidade ao estudo bíblico e na semana passada tínhamos estudado, conversado até o versículo número 24 no Evangelho segundo João, capítulo 6. E nesta semana vamos a dar continuidade para os que não estiveram, mas e não têm visto os outros vídeos. O contexto desse capítulo é quando o Senhor Jesus faz a multiplicação do pão e do peixe, né? E depois de como os discípulos veem o Senhor Jesus andar sobre o mar e diz estas palavras, não é? Sou eu, não temas, temais. Até vimos nos outros evangelhos como é que aparece este versículo e comparamos um pouco e até gostamos mais da maneira que diz este mesmo versículo no Evangelho de Mateus. Muito bem, agora vamos dar continuidade em um pouco mais de contexto. Eles atravessaram, não é? E se vê como as multidões estavam a seguir por todo lugar ao Senhor Jesus e aos discípulos, e como era tipo uma loucura, não é? Que estavam ali atentos, e se for por mar, por terra, e, e porque todo mundo queria estar perto do Senhor Jesus. Inclusive hoje estava a ler em São Marcos, no Evangelho segundo Marcos, e no capítulo 3 como exatamente o Marcos ele fala uma coisa interessante, que estas multitudes, todo que elas querían era ser curados, era o principal, los milagres, porque ya eran muchos los que el Señor Jesús tenía curado, y que era tan grande a perseguición, digamos así, tanto perseguían al Señor Jesús, que ellos estaban desesperados solo por tocar as vestes do Senhor Jesus, o manto, a túnica, só aí um cantinho, e o Senhor Jesus, como tem tanto poder, só com esse facto de eles tocar a roupa do Senhor Jesus, eles eram curados todos, ou seja, e por isso era tudo isto uma loucura. E, e claro, sempre o Senhor Jesus tinha compaixão, não é? Mesmo que, que Marcos comenta que eram tantos que nem o Senhor Jesus tinha tempo de comer. Nem dava um tempo para ele comer, ou seja, Marcos comenta isso, coisa que aqui João não faz, ou seja, sabemos que cada evangelista eh, menciona detalhes que o outro não é? E sim, é impressionante, né? Que eles, o Senhor Jesus servia tão intensamente no ministério, né? Que foram 3 anos, que ele não parava nem para comer. E isso sim fala João. João não disse o outro, mas João comenta, não é? Que várias vezes até os discípulos rogavam ao Senhor Jesus para parar e comer, não é? Para descansar. E lembremos que aqui em João, isto foi quando a mulher samaritana, que o Senhor Jesus responde que não, que ele tinha de cumprir a obra, não é? Mas o Senhor Jesus não era um louco, ou seja, não. Também é um princípio bíblico descansar, não é? Um princípio divino, né? Ele, o Senhor Jesus, descansava, porque neste outro capítulo, no 6, vemos como o Senhor Jesus até arranjava tempo para estar sozinho com o Pai, não é? Então, sim, o importante aqui de tudo é que o Senhor Jesus servia com muita intensidade e sem importar as circunstâncias, o esgotamento, o calor, a fome, sede, nada, não é? E, e que ele era disciplinado, porque exato, ele organizava bem,
tipo, este tempo de ensinar, este tempo para conviver, este tempo para estar em público, este tempo para discipular os próprios, os 12 discípulos, não é? Este tempo para estar o Pai e eu, não é? O Senhor Jesus, não é? O Pai e o Senhor Jesus. Ou seja, e mesmo assim, eh, a obra era muita, né? Muito bem. Depois desse contexto, vamos nos distribuir os versículos. O versículo 25 pode ser a Elda, o 26 eu. Ah, não, o 26 a irmã Paula e o 27 eu, se houver tempo. E já nos distribuímos mais. 25. E achando no outro lado do mar, disseram-lhe, Rabi, quando chegaste aqui? 27, não é? 26. Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Né? E vamos às perguntas e comentários rápido. 25. Pronto, nos versículos anteriores que leímos, decía que fueron los discípulos que ele tinha enviado ir só e que no meio do, do mar ele apareceu e que ficaram espantados, tudo isso. E depois novamente encontraram ele agora no outro lado do mar y nuevamente preguntan, cómo es que tú llegaste aquí? Porque ya sabemos que ella no tenía eh, algún otro barco y así. Y entonces les estaban con a curiosidade porque ainda não estavam a entender que Jesus tem todo o poder e que podía hacer cualquier cosa que para eles poderia não ser possível. Y pronto pasan a pregunta. Muito bem. Ou seja, conforme aqui o contexto bíblico, exatamente. Aqui a multidão procurou Jesus de forma muito frenética e encontraram ele. Vamos ver o que mais acontece. 26. Que o versículo 26 está a dar a resposta, não é? Como disse a Elda no versículo anterior, à pergunta que eles fizeram, como chegaste aqui, mas Deus, Jesus diz que ele não diz, né, como é que chegou ali, ele observa, né, que eles estão ali não porque no fundo é tipo, vós não estás aqui por causa de mim, mas estás aqui por os milagres que eu faço, como o irmão Ivete estava a dizer há pouco, como é que quando disse que a multidão perseguia Jesus, com interesse, não é? Porque eles queriam ser curados e no fundo Jesus aqui está-lhes a dizer isso. Porque na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Pronto, aqui ele está-se a referir, não é, à multiplicação dos pães, porque provavelmente muitos daqueles que estavam ali dentro da multidão que estava a seguir Jesus também tinham presenciado a multiplicação dos pães. Pois. E E pronto, continuemos. depois, Uhum. sim, ok. Diga, diga. Não, é que assim, na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes. Agora, assim, que sinais foram estes que eles tinham visto? Foram sinais provavelmente que não tinham a ver com interesses pessoais, não é? Porque ele diz, mas porque comestes do pão. É, pronto,
É isso. Pois, pois isso é porque o Senhor Jesus, ao longo do ministério, ele cumpriu vários das profecias, aliás, cumpriu todas as profecias que de ele se tinha falado. Ainda não cumpria todas, porque ainda não Uhum, morria nem ressuscitava, mas uhum, muitos dos sinais ele já tinha cumprido. E até quando, e é neste evangelho, não é? Quando João escreve, não é? Que o próprio Pai, na hora do batismo, que os seus, não é? Desde os seus a voz do Pai, falou que este é o meu filho amado, não é? E, uhum, e manda para nós ouvirmos ele, não é? Seguir ele. Esse e outros sinais, não é? E mais pronto, uhum, continuamos. Aqui o Senhor Jesus repreende, não é? Trabalhai não pela comida que perece. Aliás, esse também é para nós, não é? Mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Lá está, não? E é isso, ou seja, nós muitas vezes estamos como, como esta multidão. Procuramos só de Deus quando queremos um milagre. E o restante do tempo nos preocupamos mais pelo pão e por outras coisas materiais, não é? Que aqui diz, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Lá está também, o Senhor Jesus nos está a dizer, não é? Que é o que vale a pena investir o nosso tempo, não é? Cuidado, que também manda que temos que trabalhar, é verdade, mas não tem que ser o trabalho material o nosso tudo na vida. Ao contrário, nossa prioridade deve ser Deus e sim, trabalhar porque pronto, até isso é consequência do pecado, né? Que o homem pecou e temos que trabalhar para comer, né? E para o sustento. Mas hoje em dia, e já nos tempos do Senhor Jesus acontecia, não é? Todo mundo olha mais para a comida que perece, a roupa que perece, o material que perece, e não investe tempo nem esforço, ou investe o mínimo, no melhor dos casos, o mínimo no, no reino de Deus. E aqui o Senhor Jesus por isso repreende. E a repreensão também é para nós, não é? Porque Paulo, em continuação e concordância com isto, também ele comenta como um filho de Deus deveria de ser, não é? Paulo diz que se nós de parte de Deus já temos o comer e o vestir, ya debemos nos sentir plenos. Y olha a palavra que utiliza Paulo, plenos. Ou seja, já alegres porque temos isso e também, claro, investimos o primordial no reino de Deus. E no, do restante do material, temos comer e o vestir. Já deveríamos estar plenos, mas muitas vezes não acontece assim, não é? Não queremos parar até não ter o melhor carro, até ter uma casa grande e formosa. Que Deus não nos manda ser pobres, cuidado, não nos manda isso. Também é bom esclarecer. Mas não é nossa prioridade e nossa satisfação não depende disso. Também é bom diferenciar essas coisas, não é? E, claro, aqui o Senhor Jesus nos está a mostrar como. Paulo dá mais dicas sobre isso também. Tiago também fala disso e etc. Continuamos. Senão aqui fico toda a vida e nunca mais avançamos. Ahn, vamos ver mais três. A ver, 28, 29, 30. Agora já vou ver quantos tem o capítulo. E parece que, bom, pronto. Já sabemos que João é assim, é capítulos grandes. Então, é bom por isso.
aos poucos, não é? Também para que a cabeça não fique saturada. Também, vamos ver, estávamos no 28. O 28 vai ser a irmã Paula agora, 29 a Elda e o 30 eu. E assim, 28. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesús respondió y díceles, a obra de Deus é esta, que creáis naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e criamos em ti? Que operas tu? Aliás, vou ler um pouco mais porque está bem interessante. É de que aí nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus, na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Vou parar aqui, continua muito interessante, mas se não, nunca mais comentamos, sabe? Vamos aos comentários. 28. Aqui depois daquilo que Jesus disse, não é? De, no fundo, terem louvado um sermão, não é? Como a dizer-lhe o porquê, né? De eles estarem lá por causa do pão, e então eles aí. Não, estou a. Disseram depois que faremos para executar-nos. Pois eles aqui também já queriam, no fundo, mostrar santidade, né? Eles queriam que Jesus lhes mostrasse o que eles tinham que fazer para executarem as obras de Deus. Embora eu acho que talvez esta pergunta da parte deles está um bocadinho hipócrita, não é? Porque no fundo eles já, nesta altura, eles já seguiam Jesus Uhum. e já, pronto, já conheciam Jesus, não é? Já sabiam, mas aqui eles voltaram a que é que devemos fazer para termos santidade, não é? Infelizmente o homem continua a justificar-se muito, o que é que eu devo fazer? Não é? É um bocado como aquele jovem rico, quando seguia a Jesus e perguntou como é o que é que ele deveria fazer, não é? E quando Jesus lhe diz que ele tinha que vender tudo, não é? Ele foi embora. E no fundo eles aqui também estão, no fundo, a justificar-se com esta pergunta, não é? Como quem diz, não, nós só estamos a fazer isto porque no fundo a gente não sabia o que é que nós temos que fazer para realmente estar de acordo com aquilo que tu queres. É. É isso que eu entendo aqui deste versículo. Agora, 29. Eh, a 98 que les preguntan porque 97 le dice que o que temos de fazer é trabalhar não só pelo, no caso, não, pelo pão, pelas coisas materiais e tudo. E eles perguntan porque, não sei, Deus está ali a mexer no coração deles para, para compreender a vontade de Deus para a sua vida. Y aquí le da la respuesta simples, ¿no? Porque ya sabemos que hay muchas cosas para realmente ser filhos de Dios. Y más pronto, a obra de Dios dice que esta, que creáis en aquel que le envió. Eh, para los que ya sabemos, el propio Jesús, que le estaba a decir, acrediten que eu sou, no que estou a hacer. Y ahora no sabemos o que le fez, que dio a su propia vida por nos para nos salvar. Y, eu disse a resposta simples porque sabemos que tem mais, né? Não é só aceitar o Senhor Jesus, mas sim continuar sempre a buscar dele, a louvar ele, a viver uma vida como ele quer, a, a tentar eh, eh,
compartilhar de Jesus, de Deus com outros, mas é uma resposta muito importante que ele dá para os que estavam a fazer a pergunta. Muito bem, exatamente. Ou seja, sabemos que no fundo é um caminho, mas digamos, o primeiro passo para esta multidão, não é? E mais para os que ainda estavam incrédulos, e nós vamos ver isso, por isso falo disto, porque é o 30, é, é isso, ou seja, o primeiro passo é acreditar no Senhor Jesus, não é? Que creais naquele que Ele enviou, não é? E aqui está, não é? Nota-se que muitos deles, como falamos, só queriam comida, só queriam milagres, mas realmente não acreditavam no Senhor Jesus como Salvador. Não todos, mas a maioria ainda não, não? Tipo, era só uma multidão, não é? Que realmente não estava comprometida, que realmente não olhava no sentido espiritual nem nada, só queria benefícios, por assim dizer. E nota-se porque, olha, disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e criamos em ti que operas tu? E isso é uma barbaridade perguntar isso, porque o próprio Senhor Jesus já disse, não é? Eh, na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, ou seja, eles já tinham visto, e o Senhor Jesus confirmou isso. Eles já tinham visto e mesmo assim estavam duros, não é? Porque diz, que sinal fazes tu? Pô, já tinham visto muitos e ainda respondem assim, estavam tipo numa postura desafiante, não é? Como, e olha que estava primeiro em Capernaum e agora estaba Tiberíades do outro lado, em Tiberíades, né? E comentávamos na semana passada que atualmente estas duas cidades não se sabe exatamente onde que estavam. Se tem um aproximado, mas não se sabe bem. E o Senhor Jesus disse, não é? Olha, Capernaum e Tiberíades, também fala de Jerusalém, mas em Cafarnaum, em Tiberíades, o Senhor Jesus fez tantos milagres, tantos sinais, passou tanto tempo naqueles lugares, porque ele morava perto, não é? Originalmente, que, que o Senhor Jesus disse, olha, se em outras cidades se tivessem feito tantos milagres como em ti, falando na cidade, não é? Em ti, e já há muito tempo já se tivessem convertido todos, não é? Mas tu és duro. E o que estamos a ver aqui, estas pessoas destas duas cidades eram duras, muito duras. Olha, ainda depois de tudo o que viram do pão e dos milagres todos, ainda que exigiam um sinal. No México isso se chama ser, ser mendigo e com bastão. E como é isso, né? Ser alguém que pede esmola, mas se não recebe algo assim de luxo, ainda reclama e é violento. É tipo isso. Ainda exigem, ainda querem mais. Enfim, que diz o 31? Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer o pão do céu. Ainda se justificam, olha. Não somos assim uma multidão do piorio, não? Se também nossos pais receberam, não é? E era um sinal. E aqui o Senhor Jesus aí responde, ou seja, sim, os pais receberam o maná do céu, é verdade, não é? E comeram do maná do céu. Mas aqui Deus próprio está a dar algo superior ao maná. Algo, porque o maná, pronto, ficava no estômago um dia e no dia seguinte precisavam comer mais e comer, e todos os dias. E Deus foi fiel, não é? Durante os 40 anos no deserto. Mas aqui o Senhor Jesus está a dizer algo superior. Na verdade, vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Se o Senhor Jesus está a dizer, o maná, comparando o maná com ele, o maná é, o maná é nada, não é? É provisório. O maná já foi.
Isto é o verdadeiro pão do céu. O Senhor Jesus, ele é próprio, né? Isto é o verdadeiro pão. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E realmente, não é? O Senhor Jesus já temos visto aqui nas cartas de João e em outras partes que quando fala vida eterna está a falar do Senhor Jesus. Até o Evangelho de João começa assim e as cartas de João também. Que o Senhor Jesus é a vida eterna e desceu do céu. E já temos falado muito da palavra Zoe, da vida eterna, e realmente é a fonte da vida, não é? Para o mundo. E pronto, eles como que não compreendiam bem, mas como que estavam a ver, ah, então há um verdadeiro pão, não é? Algo superior. E eles então, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Lá está. Fum, o resolutivo, né? E não sei se vamos avançar muito, faltam 2 minutos, mas vamos lá. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mais ou menos como a mulher samaritana disse, né? Mas já vos disse que também vos me vistes, e contudo não credes. Lá está, comentávamos em cima. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, lá está esclarecer todo o mistério, não para fazer a minha vontade, e isto é muito importante. Já retomaremos depois do intervalo. Mas a vontade daquele que me enviou. Ux, deixa ver. Vou ver se chego ao 40. E, e a vontade do que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o resucite no último dia. Lá está, o resucite no último dia. Por cuanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Com isto paramos, vamos a um intervalo, retomaremos. Até já. Já. Já voltamos do intervalo e antes de irmos, comentávamos esto, tínhamos lido esta resposta do Senhor Jesus, que primeiro não fala de que ele é o verdadeiro pão que desceu do céu, e ele disse, não é? Eu sou o pão da vida. Vamos ver em grego como é pão da vida. Vamos ver o versículo 35. Ah, estão em Mateus. Deixa aí para João 3, 4, 5, 6, 35. Hum, hum, 35. Peraí. Ah, estava a ler. Aqui está. Ego e mi o hartos tes zoes. Ou seja, da vida eterna, né? Tes zoes. E pão é o hartos. O hartos tes zoes. Não é? E que te, e que mais diz aqui? E quem crê em mim nunca. Ah, não. É o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Vamos ver o que diz aqui. Eu sou o pão da vida. Eh, o erchômenos prosme. Quem vem a mim. O me peinasse. Kai. Opisteuon. Eis. Eme. O me dipsese. Popote.
Popote. En español, popote tem outro significado, por isso rio um bocadinho. Muito bem. Então vamos ver sílaba a sílaba, não é? Bom, sílaba a sílaba é um exagero, é palavra a palavra, né? Estamos no 35. Aqui está. Oi, 34. Deixei para o 35. Aqui está. E o Jesus disse-lhes, né? Disse-lhes. Ah, igual em mim, eu sou o pão da vida. Quem a mim vem é fômenos. O tem nascer, não tem, não terá fome. Não estará esfomeado, né? Cai, tes, eis, mi, piste, pisteuon. Pisteuon, lembram que nós já tínhamos estudado a palavra pistis, que pura quer dizer, eh, normalmente nós traduzimos como fé, mas já sabemos que pistis quer dizer sim, crer em alguém, confiar em alguém e ter fidelidade em alguém. Aqui a Elda comentou, ¿no? Na altura de, acho que ela comentou este, eu já não lembro muito bem, ou um que estava mais em cima. Ah, sim, já lembrei. Este daqui. Que creiais naquele que ele enviou. Creiais, não é? Creiais. Que é a mesma coisa que aqui embaixo, esta palavra, né? Que, deixa eu baixar um pouco mais. Que crê em mim, não é? Eh, vem da mesma palavra, pistis. Claro que está conjugado, não é? Pisteuon, não é? E a Elda falou, não é? O primeiro passo é acreditar no Senhor Jesus, mas eu comentei, é todo um caminho, não é? Porque temos que aprender a confiar nele, não só crer e já, depois confiar nele, não é? Ter essa firmeza, essa confiança de que tudo vai estar bem nele, no Senhor Jesus. E no meio disso tudo também, já mais profundo, ter fidelidade a Ele, ao Senhor Jesus. E fidelidade inclui a santidade, fidelidade inclui renunciar a certas coisas. Ou seja, é um processo mais complexo por trás, no fundo é mais complexo, mas que curioso, não é? Que só uma palavra resume isso: crer, confiar e ter fidelidade. E tudo isso quer dizer pistis, não é? Pronto, quem tem confiança em mim, quem crê em mim, não é? Quem tem confiança em mim, quem é fiel a mim, não terá sede. Dipsese. Dipsese é sede, não é? Podemos ver a palavra sem conjugar sede. A palavra sede, assim pura, é dipsao. Dipsao. Dipsao é sede, né? Tanto de falar isso que acabo de ficar com sede, sabe? E ter fome ou estar esfomeado é peinar-se. Vamos ver a palavra assim pura. Peinao. Então era dipsao, peinao. Peinao, ter fome, estar esfomeado. Peinao e dipsao. Dipsao, aqui está. Dipsao e peinao. Até são parecidas, né? Peinao e dipsao. Acho que até vou procurar no dicionário daqui a pouco, depois da Irma passar. Aqui está. Dipsao, sede. Vou aproveitar para tomar um pouco aqui de bebida, porque a sério fiquei com sede. A sede é terrível, não é? Dipsao e peinado. Peinado. Aqui está. Ter fome
É ter fome ou estar esfomeado, esta palavra em específico. Peinar. Muito bem. O que ia procurar é se realmente difteria tem a ver com isso. Ou estou errado. Queria ver. Por isso é o dicionário, né? Ah, não. Olha, é outra coisa. Pensei que estava ligado, mas não. Que pena. Doença infecciosa e contagiosa causada pelo bacilo, blá, blá, blá. Difteriae. Olha, difteriae acho que tem a ver, mas enfim. E caracterizada pela formação de falsas membranas aderentes às mucosas, principalmente da boca e garganta. A ver, difteriae. Eh, mm, mm, mm. Pois. Depois eu vejo a etimologia, mas pronto. Peinal, perfume e a outra que era dipsal. Ajá, dipsal, dipsal. Com esta letra que é o psi. De aqui vem psicologia, por exemplo, não é? Com esta letra. Psi, dipsal e peinal. Muito. Então, continuemos. Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. Como a mulher samaritana, e o que falava aqui o apóstolo Paulo, não é? Se temos ao Senhor Jesus conosco e priorizamos Ele e fazemos a vontade do Pai e permanecemos nele, e claro, temos o trabalho e nosso pão e nosso vestir, com essas coisas, materialmente falando, né? Com coisas tão simples, mas com todo o restante espiritual, nós deveríamos estar plenos. Olha a palavra que utiliza Paulo, não é? Plenos, satisfeitos, completos, não é? Y ya no deberíamos ter cobiza, nem inveja, nem sempre desejar mais materialmente, não é? Espiritualmente está bem, sempre desejar mais, não é? Até ser como o Senhor Jesus, que isso é nosso alvo, não é? Há quem diz que é impossível, mas o Senhor Jesus disse que é nosso alvo e não podemos parar até, se Deus nos permite chegar a tal, eh, no sé, no quiero decir nivel más, a tal plenitud, ¿no? Como falou o apóstolo Paulo, ya estudamos esa carta, ¿no? Y cuando él ya se está a despedir y dice que él ya está pronto, que él corrió a boa corrida, lutó a boa batalha, eh, até vimos como está no pergaminho, que fala que eh, agonizou a boa agonia, não é? Que fica bem estranho como aparece no pergaminho. Agonizei a boa agonia. Por quê? Claro, é um sofrimento, né? Uma batalha bem difícil e a morte, né? Que ele já tinha conseguido tudo, cumpriu o propósito de Deus para a vida dele, está pleno, sabe que não faltou nada a fazer. Aliás, nessa carta estava a descrever os últimos passos, né? Se faltava alguma coisinha, estava ali nessa carta. E que ya el Espíritu Santo ya tenía mostrado que ele ya ia embora y pronto ele já estava preparado, já. Pronto, se chegamos a esse ponto, está bem. Es- Fica bem não ter mais sede de procurar crescer mais espiritualmente, mas até não chegar à altura do Senhor Jesus, a conseguir tudo isso, sempre temos que desejar mais espiritualmente. Agora, materialmente, o apóstolo Paulo diz, né? Se tens a comida e o vestido, fica satisfeito, não é? E Salomão, em um sentido mais diferente, ele escreve em Eclesiastes, não é? Se tens o teu trabalho e usufrues o salário do teu trabalho, pronto, esse é o presente de Deus para ti, não é? Materialmente. Agora, desejar assim, de forma incansável, não acho saudável para um crente, não é?
Só se Deus tem um propósito bem específico para a tua vida, mas pronto, isso seria algo muito específico. E, e seria muito ridículo todos nós, como filhos de Deus, pensar, não é? Eu também tenho esse propósito, né? Deus também me mandou aqui ser rico. E então Deus não mandou a ninguém fazer outro tipo de missão, né? Não, não, não. Obviamente, cada quem tem um propósito bem específico, bem detalhado, né? Mas continuemos. Porque eu decido ser não para fazer a minha vontade, lá está. Falávamos, a vontade do Pai. Mas a vontade daquele que me enviou, lá está. Vontade. E só por, se alguém tinha dúvida, vamos para o 38. Vamos ver que palavra utiliza para vontade. Se telei ou buletai. Não sei. O que acham os irmãos? Telei ou buletai? Já temos falado isso, não é? Que telei, para quem não estava nos estudos passados, telei é o desejo, o anelo, o querer, né? A influência de Deus sobre o homem, mas não é a vontade absoluta. E buletai, esse sim, é a vontade absoluta de Deus. E a que é feita, não é de forma imediata, assim, pum, se Deus manda, naturalmente. Mas bem, vamos ver. Desceu do céu, para quem não sabia como é céu na Bíblia, é Uranos. Aqui está conjugado. Aqui diz Uranu, porque está conjugado, mas Uranos. Não, para fazer a minha emon vontade, ela está telema. Telema que vem, que daí surge thelei, não é o verbo thelei, telema. Ou seja, não estou aqui para fazer o meu desejo, o meu querer, eh, o que eu quero, o que eu desejo, não. Mas para fazer to, to telema daquele que me enviou, pensatos, pensantos. Então, thelei. A resposta é thelei. Ou seja, ele está para cumprir não o seu próprio querer, o Senhor Jesus, nem o seu próprio desejo, nem o seu próprio anelo, mas sim para fazer o querer de Deus, o desejo de Deus, para agradar a Deus. Pronto. E claro, que falávamos, renunciar a coisas próprias, não é? Temos nossos próprios sonhos, nossos próprios querer, pensar, desejar, mas se conflitua com o propósito de Deus para nossa vida, temos que renunciar, não tem outra maneira. Não tem outra maneira, porque senão vamos errar. Tá bem, Deus respeita a nossa individualidade, não? Mas lá está o nosso, temos essa capacidade de, o que eu quero fazer? Cumprir os meus desejos, o meu querer, ou a vontade, querer e os desejos e o que Deus quer, agradar a Deus, né? O que eu vou fazer? E depende o que eu vou fazer, lá está, é até onde eu vou conseguir chegar, né? E a vontade do Pai, e aqui esclarece, porque sempre tem alguém, né? Como quem perguntou lá em cima, né, neste capítulo, que alguém perguntou ao Senhor Jesus, ou eles, né? Qual é o que preciso fazer, né? O que precisamos fazer? E aqui o Senhor Jesus tem mais paciência ainda, porque se ainda há dúvidas depois do que ele disse, aqui está. Qual é a vontade? Que é o que Deus quer? Que é o que Deus deseja de mim? Que nenhum daqueles que me deu se perca. Por isso, o Senhor Jesus, mais à frente, vamos ver que ele faz uma oração e menciona isto mesmo. O Senhor Jesus fala para o Pai: todos aqueles que me deste, nenhum se perdeu. Só aquele que já estava pronto, que tinha o Judas Iscariote, né? Que era o filho da perdição, não é? O que ia ter de trair. Mas cuidado que a Escritura fala de tal maneira que da mesma maneira que Pedro traiu ao Senhor Jesus, mas arrependeu-se, sempre existe o debate. eh,
Judas não morreu de forma instantânea. E o Senhor Jesus é capaz de poder perdoar eles se assim como Pedro se arrepentia, porque Pedro também sofreu e chorou, não é? Lembramos toda essa cena. A diferença é que Pedro se arrependeu, não é? Lá está. E por isso Pedro não se perdeu, não é? Mas enfim, que me Deus se perca, mas que o ressuscite no último dia. E também fala de nós até, mas que o ressuscite. Essa é a vontade de Deus, não é? Dios que aceitamos a Él como Señor, permanecemos fiéis, entregamos a nuestra voluntad, nuestro querer, desejo, anhelo a Él y recebemos o anhelo y o querer y a vontade de Dios y cumprimos eso, o sea, ya todo ese propósito cumprimos y no nos percamos, ¿no es? Sino que resucitemos no último día. Ya está. Esa es la voluntad máxima o cele máximo de Dios, ¿no es? O cele. Agora, o bullet já sabemos que funciona diferente. Deus manda e é feito, não é? E ninguém pode dizer ao contrário no bullet. O bullet é absoluto. Deus mandou e já está. Agora, o CL é isto, não é? Deus não quer nos forçar a todos a fazer, a ser assim como máquinas, não é? Sino, Ele até nos influencia, até nos ajuda e tem paciência, mas não nos obriga. É diferente. Por cuanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê, até esclarece mais, não é? Para que seja mais fácil de digerir. Todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna. Lá está. Mas já falamos, este crer inclui sim crer, mas também confiar e também ser fiel, não é? Aquele que vê o Filho e crê nele, confia nele e é fiel ao Senhor Jesus, nele tem a vida eterna. E eu, o Senhor Jesus, que é o Filho, né? O ressuscitarei no último dia. Aliás, até fiquei com vontade de ver qual é a palavra ressuscitarei. Já tínhamos visto, mas vamos rever. Lembro que em outro estudo vimos essa palavra. Espera, esto ficou. Isso. Ajá, que não conseguia. 40, rápido. Sé que estamos un poco tarde, mas vamos. Aquí está. Pisteuon, nuevamente esto de creer. Vida eterna nuevamente. Iris kai mu, auton, eu, a ele que resucitarei. Anasteso, está conjugado. Si eu no estoy errado, de ahí ven a palabra anástasis más, que es resurrección, anástasis. Y a palabra aquí pura, resucitar, ¿no? Aquí dice, levantarse, levantarse, aumentar. Y anistemi, anistemi, o acento está aquí. Anistemi, que anistemi es levantarse, vamos a ver. Levantarse, levantarse, resucitar, resucitar y a ver si no tem más coisas. E é isso, não? Em inglês pode ser to raise up, né? Mas, muito bem. Nascer de novo, não? Resucitar. Renacer até diz em inglês. Quando? Ton gemera, que não sabe como se diz dia em grego, antigo é gemera. To gemera es jate. No día postreiro, no día final, no último día, no día extremo. Es jate. Muito bem, essa é a maior promessa que temos. E diz que é a vontade do Pai. E que, e, e que por isso foi enviado o Senhor Jesus, não é? Muito bem. Até aqui vamos ficar. Também porque já é um bocadinho tarde.
Hum, Tô a ver se avançamos um pouco de gramática. Hum. Tá bem, hoje eu vou ser considerado. Vamos votar. Quem quer gramática hoje ou pensam que já vimos um bocadinho de gramática? A Elda diz que sim, e a Y ya Irma Paula? vimos gramática. Ya podemos vivir. Eu digo a mesma coisa que a Elda. Ah, eu já sabia, já sabia. Tá bem, vamos escolher um versículo e essa vai ser nossa gramática de hoje. Ah, hoje temos muitos bons para escolher. Olha, temos aqui um. Por quanto vontade daquele que me enviou esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, Por fin no tenía un... e eu o ressuscitarei no último dia. Mas tem outros, não é? Não, olha. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Tem outro. Porque eu desci do céu para fazer a minha No, vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Esse também é bom para nós, mas olha, é, eso fue un debut. também este está muito bom. Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Isto é muito forte também, porque fala da plenitude, de estar satisfeito, é tão bom, de não ter vazio, né? Ah, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Bom, está melhor o 35, mas pronto. Ah, que mais? A obra de Deus é esta, que crees naquele que ele enviou. Também está esse. Não, o 27 está muito, muito bom também. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Eh, si quieren mas este más para repreensão, né? O 26. Mas o 27 está bom. O 27 é mais assim para encorajar, né? Também. Tem vários bons. Ou seja, hoje temos por onde escolher. Então, vou deixar que vocês deem a opinião. Qual gostariam? Primeiro a Elda. Eu gostava. Ah, A, ok. a Irmã Paula já falou, agora termine. A Irmã Paula, está bem, está bem. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem em mim não terá sede, e quem crê em mim nunca terá, não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Muito bom, está na lista. A Elda, qual comentaria, qual gostaria? Es que gosté de muchos más. O que dice Irma Paula también. ¿Tú cuál gostaste desse? Eu gostava mais do 27, mas também é mais comprido, né? Bom, e o 27 é verdade, é mais comprido. Então, o 35, yo 30 y, no, 35. Era más claras. mais para baixo, vamos mais para baixo, espera. 35, Sí, 35. Eso es todo. Y ese es también algo importante porque es como Jesús se presenta. Eu sou o pão de vida. pois isso é bom. Também está o E 38. eu me esqueci de fazer um comentário que agora me lembrei. Hum, Todo o capítulo y otros capítulos que ya vimos, o Jesús está a hacer referencia ao Antiguo Testamento, mas él está a hacer, no sé cómo se dice, de que él le dio o pan y ahora dice, en el Antiguo Testamento también recibieron o pan, mas agora ele próprio diz, eu sou o pão de vida. Y como a agua cuando él también estaba en el desierto, y ahora él le da agua. Y cuando fueron mordidos sim, pelas pelas las serpentes serpentes y que también tenían de ver así para cima aquella serpente que fue o de brote. bronze, uhum, Y ahora le dice, aquel que que vai ser pendurado, né? sí, el que oye para mí va a se salvar y va a tener vida, más vida eterna. Sim. Ya. Sim, sim, é o Senhor Jesus. E aqui João enfatiza muito nisso em comparar.
os feitos e as obras que Deus fez através de Moisés nos ancestrais, não é? De aqui do povo de Israel. E ele aplica em si próprio, mas num sentido espiritual, e não como algo provisório como os outros milagres, sino para algo eterno, né? Sim, é muito bom. Puede ser el 35. Também está o 39 e a vontade do Pai, También sí. porque é a nossa promessa superior, né? Que nos ressuscite. O 40 também. Puede ser a segunda parte do 40. Também este, né? Que a vontade do Pai é esta, que todo que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Tem vários, mas eu concordo que o 35 é o suficientemente simples. E também. E outra coisa que eu pensei que ia falar a Elda, mas o que falou a Elda foi uma boa comparação. Mas também o Senhor Jesus, neste capítulo, está a falar muitas vezes de pão, de pão, de pão, desde que fez um milagre, não é? E, e quando fala de sede, pronto, o Senhor Jesus já tinha falado de sede para a samaritana, não de pão, mas sim de água, não é? E disse que a samaritana não ia ter nunca mais sede, não é? Quem beber da água que eu dou não terá sede jamais, não é? Jamais terá sede. E agora está a completar, não é? Com o pão e a sede. Este é o bom. Vamos lá. Temos poucos minutos para acabar. Tem que ser o 35, depois de tanto. Mas é bom conversar de tudo isto, porque sim, o capítulo 2 já foi muito, muito intenso. Pois, desculpem lá, que não estou a ver aqui direito. Já voltamos. O internet caiu. O microfone. Eu não percebi se tinha sido, foi a minha que caiu. Não, não, O o meu. internet, o nosso internet foi abaixo. Ah, eu não sabia se tinha sido a minha, porque aqui não dá para ver. Eu não sei se fui eu ou se foi aí, porque já caiu algumas vezes durante hoje, durante a aula. É assim uma coisa, não foi muito tempo, mas provavelmente foi a minha internet que eu agora pensava que tinha sido eu também. Não, desta vez fomos nós. Consegui ver o versículo completo? 35, sim. Ok. O que vamos ver é a segunda parte, né? Porque. E depois Hum. diz-lhes o Jesus, não é? O que diz aqui. Ei, pende autois o Jesus. Uhum. E depois. Ego em mim, eu sou. Ego em mim, co artos. O pão, co artos. Tes, zoes. O pão da vida. Eu sou o pão da vida. Coerjómenos, aquele que vem. Coerjómenos é aquele que vem. Prosme, a por mim, não é? A, a, a mim, não é? Aquele que vem a mim, prosme. Lembremos que o é a negação. Não o me peinasse. O me peinasse não terá, não estará esfomeado, né? Aquele que vem a por mim, não é? A mim. Não estará esfomeado, não terá fome. E lembremos que cai quer dizer duas coisas. Quer dizer e, quer dizer também, não é? E Copisteo, aquele que crê, aquele que confia, aquele que é fiel, a quê? A mim, eis me. Aquele que crê em mim, aquele que confia em mim, aquele que é fiel a mim, o me dipsese, não terá sede, não estará sedento, não é? Eh, Me dipsese popote. Popote, confesso que já não lembro o significado, mas lembro que é uma palavra em espanhol. Ah, popote nunca
Acho que nunca. Vou confirmar para não ficar no acho. Não gosto de ficar no acho. Vamos lá. Popote é. Ah, popote é jamais. Popote. Popote. Vou lembrar. Jamais. Quer dizer nunca, quer dizer jamais, não é? Popote. Palavra nova, até eu aprendi hoje. Muito bem. Sempre aprendemos. Por isso eu gosto. Então, ego em mim o hartos zoes. O ergómenos pros me, u me peinas. Kai o pisteuon eis eme, u me dipsese o pote. Muito bem. Eu vou enviar também este texto, o versículo em português e o áudio para que vocês revejam entre semana. E é isso. Também já faltava um pouco de tempo. Então nos vemos na próxima segunda. A segunda, paz. Mano. Uma boa semana. Paz.